Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Hoje em nossos estúdios, o médico pediatra Dr. Márcio Eli Pontes. Dr. Márcio, seja bem-vindo à Sessão TV Atende, dando continuidade a esse assunto que é o aleitamento materno. Obrigado pelo convite mais uma vez. Hoje, doutor, se percebe através de pesquisas um grande número de benefícios para as mães e para as crianças em relação ao aleitamento materno? Sim, hoje tem vários trabalhos científicos apresentados demonstrando o grande benefício que a mãe tem e a criança tem se a mãe consegue amamentar somente o leite materno até o 6º mês de vida, tá? Primeiro, é importante as mães entenderem que é só leite materno até o 6º mês. Não tem necessidade de dar água, não tem necessidade de dar papinha. Eu costumo dizer para as mães, você tem a vida inteira, a criança tem a vida inteira para se alimentar. Então, é importante esse leite materno exclusivo até o 6º mês. Por quê? A gente observa que, não só a gente observa, mas os trabalhos científicos mostrando que a criança que mama até no mínimo o 6º mês de vida, somente no peito, ela fica menos doente, principalmente as doenças do trato digestivo. Então elas têm menos episódios de diarreias e também menos problemas respiratórios altos, principalmente resfriados, otites e laringites. Tá? Isso é uma coisa assim a curto prazo. Para as mães também, a mãe que amamenta até o 6º mês, o útero regride mais rapidamente, ela consegue voltar ao piso que ela tinha antes da gravidez muito mais rápido, e o tempo para menstruar também demora mais. Orienta-se até 6 meses. Crianças que mamam 1 ano e meio, 2 anos, ou até chegam a passar dessa idade. O Ministério da Saúde recomenda até 2 anos de idade, tá? Academia Americana de Pediatria, no mínimo 1 ano de idade. Então, o consenso que a gente tem até 1 ano de idade, a partir de 6 meses existe a necessidade de entrar frutas, a papinha, então uma dieta que seja orientada pelo pediatra, tá? Não é para 6 meses já começar com danone, com biscoito, com alimentos que não tem muito, que a gente chama de caloria vazia, né? E o ideal, a recomendação, se possível, até 2 anos de idade. No caso de mães que têm dor durante a amamentação, que os seios começam a rachar, como agir nesse caso? Tá, joia. É muito comum isso acontecer no primeiro filho, tá? Em que a criança, a pele da mama é muito fina, e principalmente quando é menino, ele tem mais força para sugar, então ele acaba machucando. Então, normalmente a mãe tem que usar alguma pomada para aliviar, às vezes tem que usar analgésico como paracetamol, mas em relação à criança é importante você fazer uma movimentação de posição da criança. Normalmente a criança ela tem aquela posição clássica de amamentar. Então, uma mamada é assim, a outra mamada você põe uma posição que chama cavaleiro. Essa posição, quer dizer, a criança senta com as pernas abertas na coxa da mãe e ela mama na posição horizontal. O outro horário você coloca ao contrário, você coloca tipo uma almofada e a criança, em vez de ficar com a cabeça para a esquerda, como se fosse ser esquerdo, ela fica ao contrário. Então, imagina a mama como um relógio e a criança tem uma preferência, na hora que ela suga, ela machuca mais um lado. Então, se você faz essa modificação de posição, você vai diminuindo esse trauma na mama, tá? É uma coisa frequente nos primeiros dias, a pele ela acaba ficando grossa e aí consegue ter aquela resistência que não dá mais dor na mãe. A mãe tem que ter um pouquinho de paciência e buscar a orientação da gente, sim. Existe um cuidado especial, principalmente nos primeiros dias, para evitar alguma doença com a criança nesse processo do aleitamento ou não? Tem algum cuidado específico? Não, cuidado específico que as pessoas, principalmente os pais mais jovens, acham que a criança é um mini adulto. Então a criança, imunologicamente, ela tem menos defesa, tá? Então o aleitamento materno, a mãe está passando não só um alimento, mas também anticorpos, que vai dar defesa para a criança, tá? Então, o recomendado no primeiro mês de vida é que essa criança saia de casa mais para ir no médico, para vacinar, que não fique saindo em lugares que tem muitas pessoas e em lugares fechados, porque principalmente ainda estamos no frio
Então, pessoa com resfriado, ela tem contato, ela quer pegar a criança no colo, ela quer beijar e ela acaba transmitindo para essa criança. Então, uma doença numa criança menor de 1 mês pode ser grave, principalmente se todo caso que a gente tem criança menor de 1 mês, febre comprovada, é indicação de internação, porque tem risco de complicação, porque a defesa é muito baixa. Caso a mãe esteja tomando algum medicamento, isso pode interferir em alguma coisa para a criança no aleitamento? Sim, tudo que a mãe, todo o medicamento que a mãe utilizar na gravidez ou enquanto estiver amamentando, esse medicamento vai passar para o leite materno. Então a gente tem os medicamentos que a gente fala sinal vermelho, que a mãe não pode utilizar, que são a maioria, os amarelo atenção e os verdes que é permitido, tá? Então, permitido paracetamol, soro fisiológico nasal, alguns medicamentos fitoterápicos, mas a maioria dos medicamentos tem que ter conhecimento do pediatra ou do seu ginecologista antes de utilizá-lo. Nesse período de amamentação, existe também uma alimentação diferenciada da mãe? A princípio, não, tá? Então, o que acontece é o seguinte, nos primeiros 3 meses, existem as cólicas, as chamadas dor de barriga, né? Então, a maioria das crianças tem muito pouco. Então, a gente não mexe na alimentação da mãe. Tem crianças que não tem, mas tem crianças que tem diariamente, é uma coisa que incomoda a dinâmica da família, tá? Aí você realmente mexe na alimentação da mãe. E o alimento principal é o leite, tá? Então a gente pede para essa mãe utilizar não tomar leite ou usar um leite zero lactose, porque o mais comum é a lactose do leite de vaca passando para o leite materno. Alguns outros alimentos popularmente também são suspeitos de cólica, como principalmente chocolate, feijão, tá? E sucos ácidos. Mas o principal é o leite de vaca e derivados. Importante entender que leite de vaca, aquele leite de caixinha é leite de vaca, o leite ninho é leite de vaca, tá? Não é só o leite in natura que é leite de vaca. Tá certo, doutor Márcio, eu agradeço a participação. Até a próxima oportunidade. Agradeço o convite mais uma vez, muito obrigado a todos. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o médico pediatra Dr. Márcio Eli Pontes.